Mas quem tá ali e vai afundar ou não com o barco é quem é o último da fila. Mas pra que isso interessa? Cara, interessa muita coisa. Porque eu já expliquei pra vocês. Existem duas configurações na sua cabeça. A ideal, né? E a real. A real é aquilo que você observa e entende que é realidade. E ela confronta com o seu ideal. Tudo que existe no mundo é uma interpretação nossa sobre ele, né? A gente nomeou que isso aqui é uma caneca. Se a gente não tivesse nomeado que isso aqui era uma caneca, a gente não saberia que era uma caneca. Então, tudo que existe no mundo, a gente deu nome e deu significado. O cara que não sabe o que é realidade, ele tem alguém para passar o problema, ele tá protegido, ele não sabe os nomes reais das coisas. Ele não sabe realmente quais são os problemas. E isso vai afetar, sabe aonde? Na hora que você tenta construir um propósito. Porque quando você tenta... Eu ensino isso, né, no curso de mentalidade, eu faço isso com mais profundidade. Mas vamos lá. Quando você vai construir um propósito, você tem que ter você pode usar até 3 formas, tá? Para construir um propósito forte. Quais são as 3 formas, Kadá? Primeiro, você tem uma necessidade muito grande e você vai desbalancear para chegar na satisfação que resolve a necessidade. Roda da vida, lembra? Pum, sai da dor, vai para... Ou você tem uma coisa que você quer muito e aí você cria uma necessidade por querer muito e aí você vai até lá. E a terceira coisa é você cria um fingimento, engana sua mente, né? Através de reinterpretar a coisa e cria uma falsa necessidade e cria um falso propósito e luta por ele, e luta firme, tá? Teu cérebro não sabe o que é verdade e o que é mentira. Mas são as 3 formas. Mas por que você precisa dessas 3 formas para criar um propósito? Porque, filho, se você não tem um propósito forte, você não consegue dizer não às coisas. Você não consegue se privar dos prazeres da hora. Você não consegue dizer não para as distrações. Por quê? Teu propósito é fraco. O que faz a pessoa ser dedicada ao extremo é um propósito forte. E por causa de um propósito forte, filho, o soldado, ele vence uma guerra inteira sozinho. Ele dá conta de tudo, de qualquer... Quem vai falar sobre isso? Nietzsche, eu descobri isso há pouco tempo, né? Eu li pouco Nietzsche, mas um seguidor aqui me passou, falou sobre Nietzsche, falou... Mas eu atribuí essa frase ao Viktor Frankl, que, né, ele tem um livro chamado Sentido da Vida, um livro curtinho, mas, cara, magnífico. E o grande insight do livro ele é um médico psiquiatra preso no Holocausto. Ele descreve todo aquele horror que ele passa. E ele fala uma coisa que é muito certa: quem tem um porquê suporta todo como. Tudo aquilo que acontecer, quando você tem um porquê, você dá conta de suportar se teu porquê for forte. Rapidinho. Pô, eu tenho que olhar porque trabalho, né, meu irmão? Eu sou o intérprete, o contra-regra, o diretor. Então, porra, ontem um vídeo, que o grandão que eu fiz não foi porque de algum motivo o telefone desligou. Desligou a câmera, ficou na tela preta. Enfim. O Viktor Frankl, ele vai deixar isso bem claro. Um porquê forte suporta todo como. No curso de mentalidade, né, eu falo sobre evolução da consciência, que eu chamo de horizonte de consciência. São 10 níveis que eu pontuei. É uma interpretação minha sobre as almas de Platão, né? Cabeça, estômago e coração de Aristóteles e 12 camadas do Olavo. Eu quis montar uma... Né, eu vi qual eram as fontes do Olavo, conheci a primeira vez pelo Olavo, achei muito interessante. Tem uns outros estudos também que se somam, mas esses são os 3 principais. E aí, quando eu estudei, né, os filósofos antigos, eu pude entender os horizontes de consciência. O que são horizontes de consciência? A sua capacidade de se avaliar vem da sua consciência. O animal, ele não consegue entender nada além do que ele está fazendo.
a gente consegue conjugar o tempo se a gente começa a subir a consciência. E aí, são as evoluções. Um grande salto de consciência, eu explico isso no curso, para uma pessoa que não tem propósito, assim, definido, é a construção da família. Primeiro filho. São momentos que se cria uma necessidade que faz desenvolver um propósito forte. E para chegar nesse propósito forte que ele precisa para prover e dar conta da sua família, o cara aprende a abnegar, o cara evolui a sua consciência para não aceitar aquelas coisas que irão distrair. É aquela cena, filho, do leão olhando a presa. O cara joga a carne e ele não perde a presa de vista. Essa carne é pequena, eu tô de olho em você. Tem um vídeo antigo que rodava no Instagram. Não perde o foco. E você só consegue ter esse foco quando você tem um propósito forte. A grande questão é que, como vocês não são o último da fila, por natureza, vocês não constituem um propósito forte. Porque não tá ruim o suficiente, filho. Tem uma história, eu conto ela sempre, eu já falei aqui, mas quem tá chegando não custa repetir. Um cachorro na rodoviária. Um cara chega e vê o cachorro chorando, ele num canto assim, chorando. E aí ele pergunta pro cara ali, pro fiscal ali, cara, por que o cachorro tá com prego na bunda? Aí ele vai lá e vai tentar tirar. E o cachorro morde a mão do cara. E aí o cara volta e fala, porra, meu irmão, fui tirar o prego da bunda dele e ele mordeu minha mão. E aí o fiscal fala, é porque não tá doendo o suficiente. Então ele não quer que você se meta. A grande questão, filho, que os seus pais, assim como todos os pais, eles não entenderam que a missão deles é te treinar pro mundo. Eles tentaram te fazer como se faz no Jardim do Éden. Te botei num paraíso. Mas a própria história do Jardim do Éden é um ensinamento para todos os pais. Que se você não treinar os seus filhos, o caos vai se instalar. Porque no lugar mais protegido por Deus, quem conta essa parábola dessa forma é o Jordan Peterson, no livro 12 Regras para a Vida. Porque no lugar mais protegido do mundo, o caos se instaurou. E escolhas erradas foram feitas. Proteção é frágil. Treinamento é robusto. Você treinar seu filho para ele ter um propósito, para ele ter uma visão longa, para ele fatorar o tempo, para ele entender o quanto aquilo vai influenciar, quanto aquilo que ele começar hoje vai influenciar a vida dele lá na frente. Você faz isso através de esportes, através do teu exemplo, através de você dar atenção para o teu garoto, através de você aprender a dizer não, através de você contrariar os impulsos dele. Você vai podando como um treinador. E aí o filho chega e vai... Mas ninguém deu esse manual pra gente. No curso eu tento fazer isso, E eu também tô no ensaio com meu filho, também tô tentando. Mas no curso eu tento mostrar isso pros meus alunos, Quanto é importante a missão do pai. E dou exemplo a partir deles. Porque quando eu mostro a construção do cérebro no curso, eu falo, cara, tu provavelmente é assim, porque nessa fase aqui os seus pais fizeram isso contigo. E aí você não desenvolveu essa habilidade. Então, filho, a importância de você ser o último da fila é porque ela te faz criar a forma mais fácil de criar um propósito. A necessidade. Eu, durante muito tempo, fui não vou dizer que era chateado com Deus, mas eu reclamava muito pra Deus a minha vida difícil, as necessidades que eu passava. Durante muito tempo, cara, assim, eu não gosto de ficar falando da minha história, mas eu só uso ela quando tem alguma coisa que eu entendo que vai ajudar. Mas para explicar o Kadar. O Kadar, ele era fraco, medroso, magrelo, tinha 60 quilos, não sabia lutar, não fazia luta, não fazia nada, não tinha dinheiro para isso. E eu passei por vários perrengues na minha infância, até que eu virei catador de lixo. E por mais que seja absurdo, quando eu fui catador de lixo, foi a hora que minha vida ficou com um pouquinho de condição. Eu pude pagar